O ano era incerto, um tempo onde a fé e a política se entrelaçavam como as raízes de uma oliveira antiga. Em Israel, a terra de promessas e conflitos, Jonas, um profeta com a alma dividida, caminhava sob o sol escaldante. Sua figura, marcada pela introspecção e por uma fé vacilante, contrastava com a fervorosa devoção de seus contemporâneos. Jonas, um homem escolhido por Deus, sentia o peso de uma responsabilidade que o sufocava, uma missão que o confrontava com seus próprios preconceitos. Nínive, a grande cidade além das fronteiras de Israel, erguia-se como um monumento à opulência e à crueldade. Seus muros imponentes, seus palácios suntuosos e suas ruas movimentadas escondiam uma realidade de violência e idolatria. Os assírios, com seu poderio militar e sua sede de conquista, eram a personificação do mal para o povo de Israel. E era para essa cidade, o coração de seus inimigos, que Jonas havia sido chamado a pregar. A voz de Deus, clara e inconfundível, ecoou em seu coração, ordenando que ele fosse a Nínive e proclamasse o arrependimento. Mas Jonas, em sua teimosia, se recusou a obedecer. A ideia de ver aqueles cruéis assírios se voltarem para o Senhor era insuportável para ele. Seu coração, cheio de orgulho e preconceito, não conseguia conceber a misericórdia divina para com seus inimigos. A recusa de Jonas não era apenas um ato de desobediência, mas também um reflexo de sua própria visão limitada do amor e da justiça divina. Assim, Jonas, em um ato de rebelião, embarcou em um navio com destino a Tarsis, um lugar distante, onde ele acreditava que poderia se esconder da presença de Deus. Ele não imaginava que o mar, com sua imensidão e imprevisibilidade, se tornaria o palco de um conflito ainda maior, uma jornada que o levaria às profundezas de sua própria alma e o confrontaria com a inevitabilidade de seu destino. A fuga de Jonas era o início de uma aventura que desafiaria sua fé e o transformaria para sempre. Israel, no tempo de Jonas, era uma terra de contrastes, onde a fé em Javé coexistia com a influência de culturas estrangeiras. As cidades, com suas casas de pedra e ruas poeirentas, pulsavam com a vida cotidiana, mas também carregavam o peso de tensões políticas e religiosas. Os profetas, como Jonas, eram figuras importantes na sociedade, atuando como intermediários entre Deus e o povo, mas suas mensagens nem sempre eram bem recebidas, especialmente quando desafiavam o status quo. O reino de Jeroboão II, marcado por prosperidade e instabilidade, era o cenário onde a história de Jonas se desenrolava. Jonas, filho de Amitai, era um profeta de origem humilde, com uma fé profunda, mas também com uma alma atormentada por dúvidas e preconceitos. Ele havia sido chamado por Deus desde jovem, mas a responsabilidade de ser um porta-voz divino o assustava. Sua relação com o povo de Israel era complexa, marcada por um senso de pertencimento e também por um sentimento de exclusividade. Ele via os israelitas como o povo escolhido de Deus e tinha dificuldade em aceitar que a misericórdia divina pudesse se estender a outros povos. Nínive, a capital da Assíria, era um mundo à parte, um centro de poder e opulência, onde a crueldade e a violência eram a lei. A cidade, com seus muros imponentes e seus palácios suntuosos, era um símbolo da arrogância e da ambição assíria. Os ninivitas, com suas práticas idólatras e sua sede de conquista, eram vistos como inimigos implacáveis pelos israelitas. O rei de Nínive, um líder poderoso e temido, governava com mão de ferro, mantendo seu povo sob seu domínio. A relação entre Israel e a Síria era marcada por tensões e conflitos, com incursões e batalhas frequentes. Os israelitas viviam com medo do poderio assírio e viam Nínive como um lugar de perdição e maldade. A ideia de que Deus pudesse ter compaixão por aqueles cruéis assírios era algo que eles não conseguiam conceber. Essa era a atmosfera de medo e ódio que Jonas carregava em seu coração, o que o impedia de obedecer ao chamado divino. Sua recusa era um reflexo do conflito entre sua fé e seus preconceitos. Um conflito que o levaria a uma jornada de transformação. A fuga de Jonas, longe de ser um escape, o lançou no coração de uma tempestade implacável, um mar revolto que espelhava sua própria alma. No porão do navio,
Enquanto os marinheiros clamavam a seus deuses, a culpa o consumia, revelando um segredo que ele tentava esconder. Sua fé era frágil, sua obediência, uma fachada. A sorte lançada, o dedo acusador apontado, a confissão forçada. A verdade, amarga como o sal do oceano, veio à tona. Jonas, o profeta, era o causador da fúria divina. Seu sacrifício, o único caminho para acalmar a tempestade, o levou às profundezas, ao ventre do peixe, um cárcere inesperado, onde o silêncio e a escuridão revelariam uma verdade ainda mais profunda. A misericórdia divina era tão vasta quanto o mar, mas sua própria capacidade de amar, limitada como a areia da praia. O objetivo inicial de Jonas era claro: escapar da presença de Deus e evitar a missão de pregar em Nínive. Sua fuga, no entanto, o levou a um confronto direto com a vontade divina, manifestada na forma de uma tempestade implacável. Os marinheiros, inicialmente personagens secundários, tornaram-se importantes no desenvolvimento da trama, revelando a diversidade de crenças e a busca universal por proteção em meio ao caos. A dinâmica entre Jonas e os marinheiros, marcada pelo medo e pela desconfiança, culminou na decisão de lançá-lo ao mar, um ponto de virada na narrativa. A experiência de Jonas no ventre do peixe, um local de escuridão e solidão, marcou o início de sua jornada de transformação. Sua meta inicial de fuga deu lugar a uma busca por perdão e reconciliação com Deus. A oração de Jonas no ventre do peixe, um clamor por misericórdia e um compromisso de obediência, revelou a profundidade de seu arrependimento e sua crescente compreensão da natureza divina. O ventre do peixe, um lugar de provação, tornou-se um espaço de reflexão e aprendizado. Um subplot relevante emergiu com a reação dos ninivitas à mensagem de Jonas. Seu arrependimento em massa, liderado pelo rei, desafiou as expectativas de Jonas e revelou a extensão da misericórdia divina. A dinâmica entre Jonas e os ninivitas, marcada pelo contraste entre o julgamento e o perdão, destacou a complexidade da justiça divina e a importância da compaixão. O arrependimento de Nínive, um evento inesperado, tornou-se um obstáculo para a visão limitada de Jonas. A jornada de Jonas, portanto, não era apenas uma fuga ou uma missão, mas uma busca por autoconhecimento e compreensão da vontade divina. Seus objetivos iniciais, marcados pela rebelião e pelo preconceito, foram gradualmente substituídos por um desejo de obediência e reconciliação. Os obstáculos que ele enfrentou, desde a tempestade até o ventre do peixe, foram instrumentos de transformação, conduzindo-o a um novo entendimento de si mesmo e de Deus. A história de Jonas, com seus conflitos e subplots, explorava a complexidade da fé e a vastidão da graça divina. O chamado divino a Jonas para pregar em Nínive foi o incidente incitante que desencadeou a trama. Essa ordem aparentemente simples lançou Jonas em um conflito interno e externo, desafiando sua fé e seus preconceitos. A recusa de Jonas em obedecer não era apenas um ato de desobediência, mas também uma declaração de sua visão limitada da justiça divina. Esse evento inesperado alterou o status quo, transformando a vida pacífica de Jonas em uma jornada de fuga e provação. A tempestade no mar, consequência direta da desobediência de Jonas, intensificou o conflito e criou uma sensação de urgência. Os marinheiros, inicialmente alheios ao chamado de Jonas, foram lançados em uma luta pela sobrevivência, confrontados com a fúria da natureza. A descoberta de que Jonas era o culpado pela tempestade transformou a dinâmica a bordo, levando a um momento de tensão e desespero. A tempestade, um evento inesperado, forçou Jonas a confrontar as consequências de suas ações. O lançamento de Jonas ao mar e seu subsequente engolimento por um grande peixe foram eventos cruciais que o levaram a um estado de reflexão e transformação. O ventre do peixe, um lugar de escuridão e solidão, tornou-se um espaço de introspecção e arrependimento. A oração de Jonas no ventre do peixe, um clamor por misericórdia e um compromisso de obediência, marcou um ponto de virada em sua jornada. Esses eventos inesperados
o forçaram a confrontar sua própria fragilidade e a buscar a reconciliação com Deus. O arrependimento de Nínive após a pregação de Jonas foi outro evento incitante que desafiou as expectativas do profeta. A reação inesperada dos ninivitas, liderada pelo rei, revelou a extensão da misericórdia divina e a complexidade da justiça. Jonas, inicialmente desejoso da destruição de Nínive, foi confrontado com a realidade do perdão divino, um evento que o levou a questionar seus próprios preconceitos. O arrependimento de Nínive, um evento inesperado, alterou o curso da história e desafiou a visão limitada de Jonas. A experiência de Jonas no ventre do peixe, embora um momento de profunda reflexão, não foi o fim de suas provações. Ao ser vomitado em terra firme, ele se viu novamente confrontado com a ordem divina de pregar em Nínive. A obediência agora não era apenas um dever, mas uma necessidade para sua própria paz interior. No entanto, a jornada até Nínive, um caminho longo e árduo, testou sua determinação e o confrontou com a realidade de seu chamado. Ao chegar em Nínive, Jonas se deparou com a magnitude da cidade e a complexidade de sua missão. A opulência e a violência que permeavam a cidade o chocaram, mas ele se manteve firme em seu propósito. Sua pregação direta e ameaçadora ecoou pelas ruas, despertando o medo e o arrependimento nos corações dos ninivitas. A reação do povo, liderada pelo rei, foi um desafio para as expectativas de Jonas e revelou a profundidade da misericórdia divina. O arrependimento de Nínive, um evento inesperado, criou um novo conflito para Jonas. Ele se viu incapaz de aceitar a compaixão divina para com aqueles que considerava seus inimigos. Sua ira e seu ressentimento cresceram, levando-o a se isolar e a questionar a justiça de Deus. A dinâmica entre Jonas e os ninivitas, agora marcados pelo perdão divino, tornou-se um foco central da trama. A construção de um abrigo a leste de Nínive, um local onde Jonas esperava ver a destruição da cidade, revelou a profundidade de sua amargura e sua falta de compreensão da vontade divina. A planta que Deus fez crescer para lhe dar sombra, um presente inesperado, tornou-se um símbolo de sua fragilidade e de sua dependência. A perda da planta, um evento aparentemente trivial, desencadeou uma nova crise em sua alma. A conversa entre Jonas e Deus, um diálogo franco e revelador, expôs a fragilidade do coração humano e a vastidão da misericórdia divina. Deus questionou Jonas sobre sua ira e seu ressentimento, confrontando-o com a realidade de seu próprio preconceito e falta de compaixão. A resposta de Jonas, um silêncio constrangedor, revelou a profundidade de seu arrependimento e sua crescente compreensão da natureza divina. A história de Jonas, com seus desafios e provações, revelou a complexidade da fé e a importância da obediência. A jornada de Jonas, desde sua fuga até seu encontro com Deus, foi uma lição de humildade e compaixão. Os eventos que se seguiram, desde sua pregação em Nínive até sua conversa com Deus, o levaram a uma nova compreensão de si mesmo e da vontade divina. A narrativa, com seus conflitos e subplots, explorava a complexidade da fé e a vastidão da graça divina. A ira de Jonas, intensificada pela decisão divina de poupar Nínive, criou um abismo entre ele e a vontade de Deus. Sua amargura o levou a um isolamento autoimposto, onde ele se recusava a aceitar a misericórdia divina. O conflito interno de Jonas se tornou um obstáculo para sua própria felicidade e para a compreensão do propósito de sua missão. A escalada de sua ira, um obstáculo para sua própria paz, se tornou um foco central da trama. O subplot da planta, inicialmente um presente divino, tornou-se um símbolo da fragilidade da condição humana e da transitoriedade da vida. A perda da planta, um evento aparentemente insignificante, desencadeou uma crise existencial em Jonas, revelando a profundidade de seu apego às coisas materiais e sua falta de compreensão da natureza divina. A planta, um símbolo da fragilidade humana, se tornou um ponto de virada em sua jornada. A conversa entre Jonas e Deus, um diálogo franco e revelador, intensificou a tensão entre o profeta e o Criador. As perguntas de Deus,
diretas e incisivas, confrontaram Jonas com a realidade de seu próprio preconceito e falta de compaixão. A relutância de Jonas em reconhecer seu erro e sua dificuldade em aceitar a misericórdia divina aumentaram a tensão entre eles. O diálogo, um confronto direto, revelou a profundidade do conflito. O subplot dos ninivitas, agora perdoados por Deus, revelou a complexidade da justiça divina e a importância da compaixão. O arrependimento de Nínive, um evento inesperado, desafiou as expectativas de Jonas e o confrontou com a realidade de que o amor de Deus se estende a todos, mesmo àqueles que consideramos nossos inimigos. A dinâmica entre Jonas e os ninivitas, agora marcados pelo perdão, se tornou um foco central da trama. A jornada de Jonas, com seus conflitos e provações, se tornou um espelho para a alma humana, refletindo nossas próprias fraquezas e limitações. A escalada de sua ira, a fragilidade de seus apegos e sua dificuldade em aceitar a misericórdia divina revelaram a complexidade da fé e a importância da humildade. A história de Jonas, com seus conflitos e subplots, explorava a complexidade da fé e a vastidão da graça divina. A tensão entre Jonas e Deus, intensificada pela recusa do profeta em aceitar a misericórdia divina, atingiu seu ápice. A jornada de Jonas, marcada por conflitos internos e externos, se tornou uma luta pela própria alma. A escalada de sua ira, a fragilidade de seus apegos e sua dificuldade em aceitar o perdão revelaram a complexidade da fé e a importância da obediência. A narrativa, com seus conflitos e subplots, explorava a complexidade da fé e a vastidão da graça divina. O questionamento de Deus a Jonas sobre sua preocupação com a planta, em contraste com sua indiferença para com a vida dos ninivitas, marcou um ponto de virada na narrativa. A pergunta, direta e incisiva, confrontou Jonas com a realidade de seu próprio preconceito e falta de compaixão. A resposta de Jonas, um silêncio constrangedor, revelou a profundidade de seu arrependimento e sua crescente compreensão da natureza divina. O questionamento, um momento de confronto, se tornou um catalisador para sua transformação. A compreensão de Jonas sobre a vastidão da misericórdia divina e a fragilidade da condição humana foi um momento crucial em sua jornada. Ele percebeu que sua visão do mundo era limitada e distorcida, e que precisava mudar sua maneira de pensar e de agir. A revelação da graça divina, um momento de clareza, o levou a uma nova compreensão de si mesmo e de seu propósito. A compreensão, um momento de clareza, marcou um ponto de virada em sua jornada. A decisão de Jonas de retornar a Israel, não mais como um profeta relutante, mas como um mensageiro da compaixão divina, marcou o início de sua transformação. Ele havia aprendido que a obediência a Deus não era apenas um dever, mas também um caminho para a salvação e a felicidade. A jornada de volta, um caminho de reconciliação, revelou a profundidade de sua transformação. O retorno, um ato de obediência, marcou o início de sua transformação. O encontro de Jonas com seu povo, após sua experiência em Nínive, foi um momento de revelação e reconciliação. Ele compartilhou sua história, sua luta e sua transformação, convidando-os a abraçar a compaixão e o amor. Sua mensagem, um chamado à unidade e à paz, ecoou em seus corações, inspirando-os a seguir o caminho da justiça e da retidão. O encontro, um momento de reconciliação, revelou o poder da transformação. A história de Jonas, com seus desafios e provações, se tornou um exemplo da jornada da fé e da importância da humildade. Sua transformação, desde um profeta relutante até um mensageiro da compaixão divina, revelou a vastidão da graça de Deus e a capacidade humana de mudança. A jornada de Jonas, um exemplo de transformação, preparou o terreno para o clímax da história. A narrativa, com seus conflitos e subplots, explorou a complexidade da fé e a vastidão da graça divina. Os eventos que se seguiram, desde sua pregação em Nínive até seu encontro com Deus, o levaram a uma nova compreensão de si mesmo e da vontade divina. A história de Jonas,
com seus momentos de transformação e revelação, se aproximava de seu clímax, onde a mensagem de amor e perdão seria revelada em sua plenitude. O retorno de Jonas a Israel não foi um regresso triunfal, mas uma jornada de reconciliação e humildade. Ele sabia que sua transformação não seria facilmente compreendida por seu povo, que ainda guardava rancor dos assírios. A mensagem de compaixão e perdão que ele trazia consigo era um desafio para suas crenças e preconceitos. A jornada de volta, um caminho de reconciliação, preparou o terreno para os conflitos que estavam por vir. Os primeiros encontros de Jonas com os líderes e profetas de Israel revelaram a profundidade de sua resistência à sua mensagem. Muitos o acusaram de traição e de comprometer a justiça divina ao pregar a compaixão para com os inimigos. As tensões entre Jonas e seus contemporâneos, marcadas pela desconfiança e pelo ressentimento, aumentaram a pressão sobre o profeta. Os encontros marcados pela desconfiança prepararam o cenário para o clímax da história. A narrativa, nesse ponto, começou a tecer subplots que revelavam a complexidade da fé e a dificuldade de abandonar preconceitos. Alguns dos contemporâneos de Jonas, inicialmente resistentes à sua mensagem, começaram a questionar suas próprias crenças e a considerar a possibilidade de que a misericórdia divina se estendesse a todos. A jornada desses personagens, um reflexo da transformação de Jonas, prenunciou a resolução final da história. O subplot da relação entre Israel e a Síria, marcado por séculos de conflito e violência, começou a ser repensado à luz da experiência de Jonas. Alguns líderes israelitas, inspirados pela coragem e pela humildade do profeta, começaram a buscar uma forma de reconciliação com seus inimigos. Essa busca por paz, um sinal de esperança, prenunciou a resolução do conflito entre as nações. O retorno de Jonas, com sua mensagem de compaixão e perdão, criou um cenário de tensão e expectativa, onde a resolução dos conflitos se aproximava. As tensões entre Jonas e seus contemporâneos, a busca por reconciliação entre Israel e a Síria e a jornada de transformação de alguns personagens secundários prenunciaram o clímax da história. A narrativa, com seus subplots e tensões, preparou o terreno para a resolução final. A história de Jonas, com seus desafios e provações, se aproximava de seu clímax, onde a mensagem de amor e perdão seria revelada em sua plenitude. Os eventos que se seguiram desde seu retorno a Israel até seus encontros com seus contemporâneos o levaram a uma nova compreensão de si mesmo e da vontade divina. A narrativa, com seus conflitos e subplots, preparou o terreno para a resolução final. A resistência dos líderes e profetas de Israel à mensagem de Jonas atingiu seu ápice, criando um ambiente de tensão e conflito. As acusações de traição e a desconfiança em relação à sua transformação colocaram Jonas em uma posição delicada, onde ele precisava defender sua fé e sua experiência. O confronto final entre Jonas e seus contemporâneos, um momento de grande tensão, preparou o terreno para a resolução final da história. A jornada de alguns personagens secundários que começaram a questionar suas próprias crenças e a considerar a possibilidade da misericórdia divina, se tornou um contraponto à resistência dos líderes de Israel. Esses personagens, inspirados pela coragem de Jonas, começaram a se manifestar em favor da compaixão e do perdão, criando um cenário de esperança e transformação. A jornada desses personagens, um reflexo da transformação de Jonas, prenunciou a resolução final da história. O subplot da relação entre Israel e a Síria, marcado por séculos de conflito, chegou a um ponto crítico. Os líderes israelitas, divididos entre o desejo de vingança e a busca por paz, se viram diante de uma escolha crucial. A decisão que eles tomassem teria um impacto profundo no futuro de seu povo e na compreensão da vontade divina. A relação entre as nações, um conflito de longa data, preparou o cenário para a resolução final. A narrativa, nesse ponto, reuniu todas as suas pontas soltas, preparando o terreno para o clímax da história. As tensões entre Jonas e seus contemporâneos, a jornada de transformação de alguns personagens secundários e a busca por reconciliação entre Israel e a Síria
convergiram em um único ponto, onde a mensagem de amor e perdão seria revelada em sua plenitude. A narrativa, com seus conflitos e subplots, preparou o terreno para a resolução final. O confronto final entre Jonas e seus contemporâneos, a jornada de transformação de alguns personagens secundários e a busca por reconciliação entre Israel e a Síria criaram um cenário de tensão e expectativa, onde a resolução dos conflitos se aproximava. Os obstáculos finais, as tensões emocionais e o alinhamento das narrativas prenunciaram o clímax da história. O clímax da história de Jonas se manifestou no confronto final entre o profeta e os líderes de Israel. Jonas, com sua voz firme e seu coração transformado, proclamou a vastidão da misericórdia divina, desafiando seus contemporâneos a abandonarem seus preconceitos e a abraçarem o amor. A resistência inicial dos líderes começou a se quebrar diante da força da mensagem de Jonas e da evidência de sua transformação. O confronto final, um momento de grande tensão, revelou a força da compaixão divina. A resolução do conflito entre Jonas e seus contemporâneos não foi uma rendição, mas uma reconciliação. Os líderes de Israel, tocados pela mensagem de Jonas e pela evidência de sua transformação, reconheceram a importância da compaixão e do perdão. Eles abandonaram seus preconceitos e abraçaram a ideia de que a misericórdia divina se estende a todos, mesmo aos seus inimigos. A reconciliação, num momento de cura, revelou a vastidão da graça divina. O subplot da relação entre Israel e a Síria encontrou sua resolução na busca por reconciliação. Os líderes israelitas, inspirados pela coragem de Jonas, iniciaram um diálogo com seus inimigos, buscando uma forma de paz e harmonia. A resolução do conflito entre as nações, um sinal de esperança, revelou o poder transformador do amor e da compaixão. A busca pela paz, um sinal de esperança, revelou o poder da transformação. A jornada de alguns personagens secundários que começaram a questionar suas próprias crenças e a considerar a possibilidade da misericórdia divina, encontrou sua conclusão na aceitação da mensagem de Jonas. Esses personagens, transformados pela graça divina, se tornaram mensageiros da compaixão e do amor, espalhando a mensagem de Jonas por toda a terra. A transformação desses personagens, um reflexo da jornada de Jonas, revelou o poder da fé. A história de Jonas, com seus desafios e provações, chegou a seu clímax, onde a mensagem de amor e perdão foi revelada em sua plenitude. Os conflitos foram resolvidos, os subplots foram concluídos e a mensagem de compaixão e humildade foi proclamada. A narrativa, com seus momentos de tensão e resolução, revelou a vastidão da graça divina e a importância da obediência. Assim como Jonas, somos chamados a confrontar nossos próprios preconceitos e a abraçar a compaixão. Que a história de Jonas nos inspire a buscar a reconciliação e a viver em harmonia com todos. Que possamos ser instrumentos da paz e do amor, espalhando a mensagem da misericórdia divina por toda a terra. A história de Jonas, após o clímax de reconciliação e perdão, se encerrou com um epílogo de esperança e transformação. O profeta, agora um mensageiro da compaixão divina, continuou a pregar sobre a importância da humildade e do amor, inspirando seu povo a seguir o caminho da justiça e da retidão. Sua vida, um exemplo de transformação pela fé, se tornou um legado para as gerações futuras. A vida de Jonas, um exemplo de fé, se tornou um legado para as gerações futuras. Os líderes de Israel, transformados pela experiência de Jonas, trabalharam para construir um mundo mais justo e compassivo, onde todos pudessem viver em harmonia. Eles abandonaram seus preconceitos e abraçaram a ideia de que a misericórdia divina se estende a todos, mesmo aos seus inimigos. A transformação dos líderes, um reflexo da jornada de Jonas, revelou o poder da fé. A transformação dos líderes, um exemplo de fé, revelou o poder da graça divina. A relação entre Israel e a Síria, após o diálogo e a busca por reconciliação, se transformou em uma aliança de paz e cooperação. As duas nações, antes inimigas, começaram a trabalhar juntas para construir um futuro de prosperidade e harmonia.
A paz entre as nações, um sinal de esperança, revelou o poder transformador do amor e da compaixão. A paz entre as nações, um sinal de esperança, revelou o poder da graça divina. A mensagem de Jonas, com seu chamado à compaixão e ao perdão, continuou a ressoar através dos tempos, inspirando pessoas de todas as épocas e lugares a buscarem a reconciliação e a viverem em harmonia. Sua história, um exemplo da jornada da fé e da importância da humildade, se tornou um farol de esperança para um mundo que muitas vezes parece perdido em meio ao ódio e à violência. A mensagem de Jonas, um farol de esperança, continuou a ressoar através dos tempos. A história de Jonas, com seus desafios e provações, se encerrou com uma reflexão sobre a importância da obediência, do arrependimento e da compaixão. A jornada de Jonas, desde sua fuga até seu encontro com Deus, foi uma lição de humildade e transformação. A narrativa, com seus momentos de tensão e resolução, revelou a vastidão da graça divina e a importância da obediência. Que a história de Jonas nos inspire a abandonar nossos preconceitos e a abraçar a compaixão, a perdoar nossos inimigos e a amar nossos semelhantes. Que possamos ser instrumentos da paz e da reconciliação, espalhando a mensagem do amor divino por toda a terra. Que a história de Jonas nos inspire a vivermos em harmonia com Deus e com o próximo. E aí, o que achou dessa história incrível? A jornada de Jonas é um lembrete poderoso de que não importa o quão longe tentemos fugir, Deus sempre tem um plano para nós. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E não perca o próximo vídeo, onde vamos explorar outra história fascinante da Bíblia. Até lá, fique com Deus.